se tem do lado de cá, é muito comum uma certa ojeriza pela figura de Maria. Vocês adoram Maria. Maria para vocês é uma deusa. Essa e outras frases muitas vezes vêm quando nós falamos de Nossa Senhora ou pelo simples fato de nós falarmos que somos católicos. Então no vídeo de hoje eu trouxe mais um trechinho aqui, né, porque vocês amaram os reacts que a gente tem feito aqui do Padre José Eduardo com os protestantes. Então eu trouxe mais um trechinho aqui que aborda sobre essa questão, a questão sobre Nossa Senhora. Católico, adora ou não adora Maria, né? Então fica comigo até o final do vídeo. Não esquece também de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, seja você católico, seja você protestante, seja você de nenhuma religião, respeite essas regras aqui, tá bom? Não ofenda seu irmão. Tem dúvidas? Faça elas à vontade. Mas, todavia, entretanto, respeite as regrinhas, combinado? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Antes de nós reagirmos, só para lembrar, né, que esse debate aí foi entre o Padre José Eduardo e o pastor Paulo Sérgio lá no Inteligência Limitada. Nossa Senhora aos céus. Então, essas 4 doutrinas são aquelas nas quais toda a Mariologia, digamos, está fundamentada. Na minha opinião, eu acho que a perspectiva protestante evangélica originalmente simplesmente não deu ênfase mais a isso. Lutero e Calvino, ambos acreditavam em boa parte dessas doutrinas. E com o passar do tempo, possivelmente a partir do movimento anabatista, que foi um movimento mais de rejeição da tradição como um todo, etc., começou a haver uma repulsa, um tipo de rechaço à Mariologia. Mas eu acho que esse rechaço, ele é muito mais assim, uma atitude moral, né? Que enfim, de quem não quer aceitar a veneração a Maria Santíssima, do que propriamente uma tomada de posição doutrinal. A tomada de posição doutrinal, ela é a posteriori, e nesse sentido talvez um pouquinho artificial, ou seja, não profundamente refletida. Bom, na perspectiva católica, o dogma fundamental é o dogma da maternidade divina de Maria. Só um ponto aqui, né, para você que não tá entendendo nada, né? O Padre José Eduardo, ele fala, né, dos pilares da Mariologia, que é a maternidade de Nossa Senhora, né? Então, a maternidade de Maria, ela como mãe de Deus, já que Jesus é o Verbo encarnado. Então, Deus se fez homem para habitar entre nós. Tem também o segundo, que é a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Tem a Imaculada Conceição e tem também a Assunção. Então, são esses 4 pilares da Mariologia. E um ponto aqui que eu achei muito interessante que o Padre José Eduardo falou é em relação a Lutero e Calvino, porque eles acreditavam em Maria. Inclusive Lutero, ele manteve as devoções marianas e que ele herdou do catolicismo, né? Inclusive Lutero era católico. Então ele também afirmava aí a virgindade perpétua de Maria e reconhecia ela como mãe de Deus, ou seja, Theotokos, né? Que foi definida aí lá no concílio de Éfeso em 431. Ele tinha uma espiritualidade muito forte. Ele rejeitou a ideia de invocação e intercessão dos santos, porque aí ele entendia que isso desviava do único mediador que é Cristo, que muitas vezes a gente vê os protestantes falando. Mas até eu ouvi desde quando eu sou pequena que Lutero morreu acreditando em Maria, né, como mãe de Deus, exemplo de fé, mas não como intercessora a quem nós devemos rezar por conta dessa questão da invocação e intercessão dos santos. E o Calvino também, né, segundo alguns historiadores e especialistas, também aceitava o título de Theotokos, mãe de Deus, porque Jesus é Deus e Maria é sua mãe, ou seja, então, como ele é o Verbo encarnado, Deus encarnado, Maria se torna mãe de Deus por esse sentido. E ele afirmava também que Maria foi virgem ao conceber Jesus. Mas ele rejeitou a ideia da virgindade perpétua e da devoção mariana da Igreja Católica, né? Porém, ele dizia que Maria era muito abençoada por ser escolhida e não tinha nenhum papel especial na salvação depois do nascimento de Cristo, só no sim dela, né? Então, esse ponto que o padre disse é sobre isso, né? Que a parte dos dois, de Lutero e Calvino, não foi muito bem, naquilo que é a visão do padre José Eduardo, não foi bem pensada para se formar doutrina. Tanto é verdade que tem muitos evangélicos protestantes hoje em dia que já não tem mais as atitudes ou os pensamentos de antes. Então, eles já tratam Maria de forma diferente. Alguns até seguindo essas linhas de Lutero e Calvino.
E é daí, digamos assim, que decorrem todos os outros dogmas marianos. Interessante. Tem algumas questões que o padre mencionou aqui que eu acho bem interessante, né? O grande problema, a maioria dos chamados evangélicos... Só para tirar uma dúvida, a Assunção de Maria, a Igreja Protestante acredita nisso também? Não. Né? Tá. Não. Então, a ideia é exatamente o seguinte. Existe vamos usar um termo, incomensurabilidade nesse diálogo, né? Exatamente porque não se dá dentro do protestantismo, dentro do evangelicalismo, a palavra que quiser usar, né? Essa ênfase maior, né, a Maria. Por quê? Porque uma das questões que o protestantismo tentou trazer, né, apesar de que o protestantismo também teve as suas tradições, foi romper um pouco com essa tradição e tentar retornar àquilo que era a Escritura. Essa ênfase da Escritura que acaba não sendo algo central dentro desse pensamento católico. Em virtude de, por exemplo, as questões que o padre mencionou, elas são questões que vão ser surgidas posteriormente. Elas não são questões que vão ser, por exemplo, debatidas ou criadas no segundo século, no primeiro século, no segundo século. Nós não vemos essa posição de Maria como o catolicismo enxerga. E aí vai uma ressalva também, Padre José Eduardo, que eu tenho feito uma crítica do lado de cá, né? Porque se tem do lado de cá é muito comum uma certa ojeriza pela figura de Maria. Né? E isso é fruto de uma grande ignorância, né? E de uma percepção errada, porque eu acho o seguinte, que você tem uma crítica sobre essa questão de Maria com relação ao catolicismo é uma coisa. Você achar que em detrimento dessa crítica você tem necessariamente que achar que Maria era uma pessoa desprezível, fazer piada com ela, esse tipo de coisa, não. Maria foi um instrumento de Deus. Como que aconteceu na Record, o cara chutar a santa, lembra? Que deu sim, com certeza. Inclusive, na época, né, que aconteceu isso de chutar a santa, muitos até falaram, viu, era só uma imagem de barro. Mas aquela imagem de barro representa uma pessoa importantíssima no catolicismo. É a mesma coisa que alguém pegar a foto da sua mãe ou do seu pai, alguém que você ama muito, tem muita consideração, e rasgar ela na sua frente, ou queimar ela. Assim como aconteceu, já faz um tempo que eu acho que eu falei isso aqui no canal, quando alguns radicais tradicionalistas dentro da Igreja Católica pegaram todos os documentos da igreja e queimaram. É óbvio que ali é só um objeto, a gente não acredita que aquele objeto vai fazer alguma coisa, mas aquele objeto, ele contém um extremo significado para nós. Então, eu achei muito legal esse ponto do pastor, porque, pelo menos na internet, é um pouco raro a gente encontrar evangélicos e protestantes que falam com esse equilíbrio e que respeitam Nossa Senhora, né? Na maioria das vezes, a gente vê pessoas chamando Nossa Senhora de apenas barriga de aluguel, ou com termos bem chulos, que eu não vou usar eles aqui, né? Porque é da nossa mãezinha, mas como se ela fosse uma qualquer, né? Como se ela fosse uma mulher qualquer. E outros que chegam a muitos outros extremos de xingar, ou outros que ainda até comentam que Nossa Senhora é importante, mas dando aquele ar de desprezo. Então, na internet é muito raro a gente encontrar esse tipo de questão. Principalmente quando é em comentários. Se você for ver, muitos comentários de protestantes aqui seguem essa linha. Eu tenho amigos protestantes evangélicos e muitos deles nunca faltaram com respeito nessa questão. Eles têm dúvidas, quando precisa perguntar, eles perguntam, mas eles não faltam com essa educação em relação à nossa fé, né? Então eu achei interessante o pastor falar isso, porque realmente houve um tempo, principalmente aí quando ele mencionou, o Vilela falou, que a Maria era como se tivesse lá no lugar Judas, sabe? Quando a gente malhava Judas. E era exatamente assim como faziam com ela. E eu tenho certeza que Jesus jamais aceitaria esse tipo de questão de uma mulher que disse sim para ser a sua mãe. Faz um tempo, né? Faz uns 25 anos. Tudo mais isso? Faz já. Será? 30 anos, Nossa. talvez. Talvez, porque eu trabalhava no aeroporto ainda, eu lembro desse BO, na época eu estava trabalhando no aeroporto, já faz muito tempo. Então, assim, existe um abuso dentro do meio evangélico com relação a essa questão de dizer assim, não, olha, os católicos, eles adoram Maria, eles cultuam Maria, e aí, como qualquer adoração indevida, ela também não serve, no sentido de agredir Maria. E eu acho que essa abordagem é uma abordagem errada, desonesta, né? Eu acho que Maria merece um grande respeito, né? Pela pessoa que ela é dentro das Escrituras. Afinal de contas, ela é uma garota de
talvez 12 anos, 12, 13 anos, quando ela tem a visitação do anjo, e ela diz: faça-se em mim. Ela aceita, ela não questiona, ela é um instrumento de Deus para a manifestação daquilo que é o verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Então ela foi um canal para que Deus viesse na forma humana, na pessoa do Cristo, que nós adoramos e cremos e acreditamos ser o Salvador do mundo. O pastor até falou aí em relação à adoração, eu sei que ele não falou isso, mas só para deixar muito claro, gente, Maria não é adorada dentro do catolicismo, ela é venerada, né? Por quê? Porque ela simplesmente, como o próprio pastor falou, ela carregou o Cristo. Então, quando a gente engravida, já é uma grande graça de Deus, e assim, algo totalmente sobrenatural, você gerar uma vida no seu ventre. Eu já passei por isso, então hoje eu posso falar, né? Como o pessoal fala, é meu lugar de fala. Então, eu sei exatamente o quão sobrenatural é você gerar uma vida no seu ventre. Agora, imagina, só imagina, você gerar no ventre Deus encarnado, o verbo encarnado. Até hoje, minha filha fez 1 ano, né? Já faz 1 ano, gente. Quando ela faz algumas coisas que são novas, que pra ela, né, mas pra gente é super comum e pra ela é novo, de verdade, dá vontade de chorar quando eu vejo. Aliás, eu tenho vontade de chorar todas as vezes que eu olho pra ela. Agora, imagina Nossa Senhora com Jesus, quando ela teve Jesus, né, quando ele começou a falar, os cuidados que ela tinha com ele naquele tempo, porque não existia internet, então tinha tanta distração assim, não tinha tanto esses problemas que a gente tem hoje. Imagina pra ela olhar e perceber que aquela criança, aquele bebê era o Cristo. O anjo diz isso, né? E Isabel também diz isso. Quanta graça ela não encontrou diante de Deus para ela ser a mulher escolhida para gerar o verbo encarnado. Então, só desses pequenos pontos, a gente já deveria ter muito respeito por Nossa Senhora. Ju, eu não entendo nada. Por que tem uma Mariologia? Por que vocês entendem por que vocês tratam Nossa Senhora com tanta veneração, com tanto amor? É exatamente porque Jesus amou Nossa Senhora primeiro. Deus escolheu Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é uma das mulheres do qual nós temos que ter o maior de todos os respeitos. De todo o respeito, né? Por quê? Porque ela carregou o próprio Deus no seu ventre. Ela literalmente tinha o rei na barriga e ela não se comportava como muitas mulheres se comportam hoje em dia, né? Então, esse é um dos pontos. Mas aí, para saber o restante dos pontos, aí é só estudando a Mariologia e se aprofundando muito nessa questão. Algumas pessoas até começam a estudar a Mariologia e começam a ter um amor muito grande por Nossa Senhora, por conta de toda essa beleza de Deus escolher uma mulher, uma simples mulher jovem, né, e que cumpriu aí com o plano que Deus tinha para ela e também ajudou no plano da salvação, né? Então, eu quis trazer essa parte porque eu achei muito interessante a forma como o pastor falou e principalmente o respeito entre o padre e o pastor de debater um assunto que é delicado, né? O título até desse trecho aí do Vilela fala, né? Pastor faz pergunta delicada para o padre sobre o catolicismo. Então, é um ponto delicado que normalmente gera muita discussão e às vezes até ofensas, mas o cuidado que cada um expôs ali. Um não cortou o outro. Foi um pouco diferente do outro debate que a gente já reagiu aqui. Então, é assim que a gente tem que se comportar quando nós vemos alguém diferente, né? Agora me conta, você chegou a assistir todo esse podcast aí? Deixa aqui nos comentários, comenta por favor, que depois eu vou trazer mais um outro trechinho que eu achei muito interessante, tá bom? Eu amo fazer react porque a gente aprende muito. Deixa nos comentários, respeitando as regrinhas, não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!